Não será novidade nenhuma afirmarmos que temos um Estado obeso, cheio de gorduras desnecessárias. Os princípios e as políticas liberais são antigos, mas mais do que nunca o liberalismo é cada vez mais necessário para conter este Estado balofo. E esse leviatão encontra-se quer a nível central, quer a nível local. Normalmente consideramos que o princípio da subsidiariedade determina que o poder deve ser exercido o mais próximo possível do indivíduo, mas na verdade quer dizer que todo o poder pertence às pessoas e não ao Estado, nele incluídos os órgãos do poder local. Verificamos assim que os valores do poder local são valores liberais. Quando os socialistas se dizem defensores do poder local, na realidade acreditam que é no Estado que reside o poder e que o poder local é concedido às autarquias pelo Estado Central. Feita esta destrinça sobre a visão como olhamos para esta missão que nos encontramos a desempenhar, é importante referir que a iniciativa liberal defende que devemos combater este município obeso com intervenções sistemáticas no mercado. Estamos a falar, por exemplo, de subsídios a compras de bicicletas ou apoios duplicados concedidos pelo Estado Central e local, que é pago com os impostos de todos os bracarenses. Já para não falar da eterna burocracia que é sujeito a qualquer investidor e empreendedor que se queira instalar no nosso município. Um PDM com regras kafkianas no momento em que é necessário, mais do que nunca, construir habitações na nossa cidade. Impostos distorcionários sobre o património imobiliário e investimentos públicos com retorno muito duvidoso. E podia continuar. O que temos de fazer? Devolver o poder aos bracarenses. Conceder liberdade de escolha. Libertá-los desta enorme carga fiscal. É isto que pretendemos, libertar o indivíduo e a sociedade do Estado. E não podemos ficar por menos do que isto. Posto isto, este orçamento vai neste sentido? Vamos ver. A estimativa orçamental é de 195 milhões de euros para 2024, mais 30 milhões de euros que o deste ano, com mais 19 milhões de euros na rúbrica das despesas correntes. Resumidamente, a receita corrente rondará cerca de 147 milhões de euros e a receita de capital efetiva 41 milhões de euros, o que representa uma variação de 8,7% e 83,3%, respectivamente, face ao ano anterior. Sim, a receita de capital efetiva quase duplicará em 2024. A dinâmica estimada para as receitas decorre essencialmente das seguintes agregados e previsões orçamentais. Impostos diretos, mais 6,3 milhões de euros, mais 11,5%, ou seja, mais 10 pontos percentuais que o crescimento esperado do PIB, o que traduz um aumento explosivo da cobrança de impostos. Taxas, multas e outras penalidades. A estimativa para 2024 incorpora uma variação na ordem dos 1,4 milhões de euros, mais 17,6%. Transferências correntes. Este agregado apresenta uma variação na ordem dos 3,2 milhões de euros, mais 5,5%, apoiado principalmente no crescimento das transferências relativas às competências da educação, mais 2,7 milhões de euros. Deste bolo orçamental, 57,4 milhões de euros destinam-se a investimentos e outros 10 milhões serão transferidos para as freguesias do concelho. A descentralização prevê uma fatia considerável, na ordem dos 30 milhões de euros. Vamos continuar a acompanhar com atenção este processo e seria de veras interessante termos acesso aos mapas de reporte ADGAL, pelo que vamos solicitar esta documentação no próximo pedido de informações. Assim, a despesa corrente representa 66% do orçamento, ascendendo a 127 milhões de euros, o que significa um aumento de cerca de 19 milhões de euros em relação ao período homólogo. Sra. Presidente, Srs. Deputados Municipais, afirmo que este não seria um orçamento apresentado pela Iniciativa Liberal. E porquê, Sra. Presidente? Porque Braga precisa de uma política municipal direcionada para fazer face às maiores necessidades dos bracarenses. Desde logo uma política fiscal mais amiga das famílias e das empresas, uma grande descentralização nas freguesias, respostas às questões da mobilidade e celeridade nos serviços camarários. Este não é o nosso orçamento, preferimos um sinal claro de descida da carga fiscal, de descida do número de taxas, de implementação de um seguro municipal de saúde, de criação de uma verdadeira rede ciclável, de concretização do Parque das Sete Fontes, uma rápida resposta à falta de espaços industriais e envidar todos os esforços para que se avance para a criação de parques tecnológicos. O nosso programa de redução da carga fiscal autárquico passaria, na medida do possível, garantindo sempre a gestão responsável dos recursos por reduzir o IMI para o valor mínimo legal, 0,3%. Uma medida desta natureza teria um impacto de 2 milhões de euros. Implementar a isenção do IMT para prédios urbanos destinados ao arrendamento, sendo obrigatório que o contrato de arrendamento tenha um prazo igual ou superior a 5 anos, por forma a fomentar o mercado de arrendamento que é tão necessário. Fazer um levantamento de todas as taxas cobradas e do seu racional referente aos licenciamentos de novas construções, eliminando as que não se revelarem justificáveis. Lamentamos que estes pontos não tenham merecido acolhimento do Executivo.
Muitas outras medidas em diversos domínios tivemos a ocasião de apresentar para a elaboração deste plano de atividades e orçamento. Em resumo, há medidas que estamos de acordo, outras entendemos que o Executivo deveria ir muito mais longe, por isso vamos abster-nos na votação.